bem? Vamos aqui continuar com a nossa revisão. Então, eu falei para você, pessoal, fomos até aqui no item 13, né? Tá bom? Vamos agora pensar no item 14. Olha bem, você lembra lá o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 104? O que ele fala? No artigo 104, ele fala que se o sujeito entrou com uma ação individual, sim, e depois entrou uma ação coletiva, sim. Se ele quiser se aproveitar, se ele quiser aproveitar o resultado da coletiva, no momento que ele tomar conhecimento que entrou a coletiva, ele tem que suspender a ação individual dele em 30 dias. Certo? Certo. Então, olha o que o STJ decidiu, hein? É um repetitivo, ó. O juiz pode suspender de ofício mesmo contra a vontade do autor individual da ação individual. A juíza é o tema 60. Jesus, então. Pela lei, quem decidiria se quer ou não suspender a ação individual é o autor da ação individual. Eu nunca tive dúvida disso e ninguém nunca teve dúvida disso. Todavia, o STJ acabou, né, editando um repetitivo dizendo: o juiz pode suspender mesmo você dizendo não. Cuidado, hein? Tá bom? Só que tem mais duas decisões que eu pus aí, de coisa julgada, e cuidado, tem muitas decisões de sindicato. Olha essa segunda aí, ó. Caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, então, na sentença não está delimitado o limite subjetivo. Limite subjetivo é o alcance de sujeitos, de pessoas, tá? Especificando os beneficiários do título executivo judicial, a coisa julgada advinda de uma ação coletiva proposta por sindicato deve alcançar todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional e não apenas os seus filiados. Decisão de 2024, hein? Então veja, quando entra uma ação de sindicato e não delimita os sujeitos que serão beneficiados, não tem especificação, então não todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional e não só os filiados daquele sindicato podem ir lá e executar a ação coletiva. Guarde isso, hein? Uma decisão de 2024. Agora, olha a outra na sequência. Quando eu tenho uma ação coletiva que foi promovida por sindicato estadual, é diferente. Porque o primeiro é um sindicato que não tem essa delimitação no Estado. Aí o STJ decidiu. Aí é o tema 1130, ó. A eficácia do título judicial resultante de uma ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, mas com domicílio na base territorial da entidade sindical autora. Então, quero que você lembre, ó, quando é um sindicato que tem base territorial estadual, a sentença coletiva beneficia, não precisa ser filiado. Não precisa ser filiado, ó. Filiados ou não. Mas ele beneficia os integrantes da categoria profissional que estão na base, com domicílio na base territorial do Estado. Agora, quando a sentença coletiva não tem delimitação expressa dos limites subjetivos, então ela alcança todos os beneficiários, sejam ou não filiados. Todos aqueles que são alcançados, abrangidos por aquela categoria profissional. Então, muita atenção com esse item 14, pessoal.
Não leia com pressa. 15. Pessoal, presta atenção, porque isso o MP se bate, se bate, se bate. Deixa eu explicar para você, é fácil. O CPC anterior, antes de 2015, ele permitia ao juiz que lá na frente o sujeito então ele não cumpria uma obrigação de fazer. E tinha as trente, a multa diária. Ele permitia ao juiz mexer no valor da multa vencida e da multa a vencer. E a gente ficava louco. Por quê? Porque o sujeito não cumpria, a multa ficava enorme, aí o juiz queria diminuir, dizendo é muito grande. Muito grande, ele não cumpriu. Sou eu que sou culpado. Agora, olha que entendimento do STJ. Ó. STJ astrente é um embargo de divergência. Lembra que embargo de divergência ele está um passo abaixo do repetitivo, porque ele já é uma consolidação de jurisprudência. E é de 2024. Ó, olha o que está escrito aqui. A jurisprudência do STJ no CPC anterior possibilitava a revisão do valor a qualquer tempo. No entanto, o CPC atual, você só pode mudar a multa vincenda. A vencida não. A alteração legislativa foi para combater a recalcitrância do devedor, lógico. Ele não cumpria, acumulava, ele chorava as pitangas e o tribunal abaixava o valor vencido. Então, isso era um estímulo para ele não cumprir. Beleza? Beleza. Então, cuidado, hein? Atualmente, você pode mexer na multa que vai vencer, não na vencida. Agora, olha esse 16. Ação coletiva proposta por sindicato. Você viu como tem? Então, aconteceu o seguinte, pessoal. O sindicato entrou com ação, só que ele deixou passar o prazo e ele não executou. Aí, os indivíduos que eram beneficiários entraram com a execução individual. E eles foram dando não, dizendo não, já houve prescrição intercorrente. O STJ diz de jeito nenhum. Então presta atenção, é uma tese repetitiva recentíssima. Então veja, se a sentença coletiva ela foi atingida pela prescrição intercorrente, porque o legitimado extraordinário, aí no caso era o sindicato, deixou passar o prazo, isso não impede a execução individual. Eu peguei um pedacinho do julgado, à luz da racionalidade do microsistema, não se pode exigir do credor individual o ajuizamento do cumprimento de sentença se está pendendo a execução coletiva. Porque é o seguinte, eles disseram o seguinte, quer dizer, as decisões que vieram diziam o seguinte, não, espera um pouquinho, se o sindicato não entrou com a execução coletiva, os beneficiários tinham que ter entrado com a execução individual para esperar. Não, não tem em nenhum lugar isso. É o que o ministro Herman Benjamin falou. Ele diz o seguinte: não. Quando você tem o ajuizamento de uma execução coletiva, isto interrompe a prescrição para a execução individual. Interrompe, lógico. À luz da racionalidade no microsistema coletivo, não se pode exigir do credor individual que ajuize o cumprimento de sentença individual se está pendente a execução coletiva. E olha que interessante, para você não esquecer. Para o Superior Tribunal de Justiça, a propositura do cumprimento de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para execução individual. Então, enquanto tem o prazo lá da execução coletiva, interrompeu o do indivíduo. Zerou. Depois começa a correr. Só que aqui, quando começou a correr, os indivíduos entraram, eles quiseram dar
dizer que já tinha havido prescrição. De jeito nenhum. Então lembre-se sempre, hein? Entrou execução coletiva e interrompe todas as individuais. Entendeu? Luiz, então vamos pegar lá o artigo 104. Tá. Eu entrei com a ação individual. Sim. E quando entra a ação coletiva, eu pedi para suspender. Sim. A hora que eu pedi para suspender, o que aconteceu? Brecou a prescrição. A coletiva pode levar 20 anos. No dia que perder, se ganhar, você desiste da individual e executa a coletiva. Se perder a coletiva, você vira para o juiz da individual e fala: requer o prosseguimento. Luiz, mas vamos admitir o seguinte, ó. Vamos admitir que o indivíduo não entrou com a execução individual. Não entrou com a ação individual. Tá. Mas entrou a coletiva. Então, entrou a coletiva, interrompeu o prazo prescricional para ele entrar com a individual. É isso que ele está falando. Então, olha, se ele não entrou com ação individual, interrompe o prazo. Não tem prescrição enquanto a ação coletiva está correndo. E se entrou a execução coletiva, a dele está interrompida a prescrição. Porque depois que acabar lá, mesmo que houve prescrição da execução coletiva, prescrição intercorrente, aqui não afetou ainda individual. Ele tem plena possibilidade de fazer a execução individual. É o tema 1253. Vou mandar, né? Vou mandar porque tem coisa para ver, hein? Tá vendo aqui? Tema 1253. Vamos ver lá outras coisas importantes. Olha aqui, ó. 17. Item 17. Nancy Andrighi. Isso aqui são dois julgados recentes que todo mundo comentou na Procuradoria. Nossa, que maravilha! Deixa eu explicar uma coisa para você. O primeiro julgado foi em 2003. É que alguns colegas não viram. Porque eu já citei julgado de 2003, 2005 e 2007. Depois ficou um tempo e agora tem um de 2023 e um de 2024. Como nas reuniões eles falaram muito, pode ser que eles coloquem. Então é o seguinte, guarda, ó. Se o Ministério Público, presta atenção, quando o Ministério Público faz uma, entre aspas, prova no inquérito civil, isso não é uma verdadeira prova. Por quê? Não tem contraditório. Só que tem um valor muito grande. Por quê? Porque as provas que nós fazemos, sempre às vezes é um órgão público, ou é o CAEX. Aí, quando a gente entra com ação civil pública, você deve saber, quando a gente entra com uma ação civil pública, nós temos que colocar um inquérito civil junto. Tem, claro. Então, se você fez uma prova técnica, entre aspas, com um órgão oficial ou com o CAEX, quando o juiz disser assim, partes, estipulem as provas, especifiquem as provas, o que o MP fala? Eu não tenho. Por quê? Ué, eu já fiz no inquérito civil. Então eu abro a oportunidade do réu enfrentar aquela vistoria técnica que eu fiz. Luiz, então é o contraditório diferido? É. E aí que o STJ diz, ó, as provas produzidas no inquérito civil, provas entre aspas, têm valor probatório relativo. Sim, porque não foi feito contraditório. Mas só vão ser afastadas se houver contraprova do réu em grau superior ou igual produzida sob vigilância do contraditório. Por isso que eu prefiro o de baixo, do Francisco Falcão, que é bem recente. Ele fala: aquilo que o inquérito civil apurou, quando regularmente realizado, tem validade e eficácia em juízo. Relativa, mas tem. E pode o magistrado valer-se desses elementos para formar ou reforçar sua convicção, desde que não colidam com provas de hierarquia superior, como aquelas colhidas sob as garantias do contraditório. Então é o seguinte, que eu quero que você entenda. O MP, ele tenta de todas as maneiras fazer uma prova técnica no inquérito civil. Por quê? Porque ele entra com a ação junto ao inquérito civil. Quando o juiz fala especifica em provas, ele fala: a minha
além de especificada, está feita. Mas como não tem valor absoluto, porque não passou pelo contraditório, cabe ao réu. Aí sobra para o réu o ônus de produzir uma prova que afaste esta que nós fizemos. E se ele não afastar, não passou aí pelo contraditório diferido? Sim, então aí é verdadeira prova, o juiz da procedência. Bem, lembre-se de 2 julgados do STJ, hein? Idoso e pessoa com deficiência. O primeiro é o tema 185, ó, item 18. A lei fala assim, olha, para bom, o idoso, a pessoa idosa, ela tem o direito de permanecer na casa da sua família natural, que tem obrigação de abrigá-la se tiver condições. Bom, primeiro, a pessoa idosa tem o direito de permanecer sozinha, se ela tem condições, claro, ou com a sua família natural. Como é que eu sei se a família não tem condições de manter a pessoa idosa? Então a lei fala uma coisa tão doida. Ela fala assim: pega o valor que todos da família recebem e divida per capita. Se a divisão der até 25%, 1/4 do salário mínimo para cada um, então a família não tem condição. Acima de 1/4 tem. Gente do céu, 1/4 do salário mínimo, acho que dá o quê? 300 e pouco. Ai, meu Deus, R$ 400. É um absurdo. Bom, aí o STJ foi, ele pegou e fez esse repetitivo, dizendo assim: ó, essa história de pegar o valor que a família recebe e ver 1/4, acima de 1/4, é um dos elementos. Porque o juiz tem a seu favor o quê? A liberdade na apreciação da prova. Portanto, o juiz tem a possibilidade de examinar se a família tem ou não condições de cuidar da pessoa idosa, valendo-se de todos os outros elementos, portanto, de outros meios de prova, e não apenas dessa questão de ser mais ou menos 1/4 do salário mínimo per capita. Então, pode ser que a família ganhe um salário mínimo cada um na divisão, só que, com a prova produzida, o juiz chega à conclusão que o gasto é muito grande e não tem condição de manter a pessoa idosa e acaba mandando o Estado pagar o benefício de prestação continuada, o BPC. Aí, pessoal, começaram a discutir a seguinte questão. Vamos imaginar que uma família tem uma pessoa idosa que já está recebendo um salário mínimo. E aí tem uma pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, ela também tem que ser mantida pela família quando pode, quando a família tem condições. Como é que você faz para saber se a família tem condições de manter a pessoa com deficiência? Aí alguns queriam incluir esse salário mínimo da pessoa idosa. O STJ veio e falou: não, é o tema 640. Quando se trata do benefício de um salário mínimo, benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência, quando for apurar a hipossuficiência ou não do núcleo familiar pela renda per capita, o benefício de um salário mínimo que o idoso recebe tem que ficar fora. Não pode compor. Você não pode juntar o salário mínimo que o idoso recebe para fazer a divisão. Por quê? Porque aquele salário mínimo é só para a pessoa idosa. Então você vai apurar a hipossuficiência da família com base nos vencimentos dos outros integrantes. Ó, uma decisão recente importante para a pessoa com deficiência. A pedido do MP de São Paulo, ó, foi recente. O STF validou uma lei estadual aqui do estado de São Paulo que determina a emissão de certidões em braille e todos os cartórios de registro civil do estado
tem que seguir essa orientação. Então, olha que interessante, isso foi bater no STF e o STF considerou a lei estadual constitucional. No estado de São Paulo, a pedido do MP, os cartórios têm que emitir certidões em braille, os cartórios do Registro Civil do Estado. Recente, hein? Aqui, vamos agora aqui, ó. MP, ó. Eu não sei se vai cair isso, porque ainda foi feito um pedido, mas se eles fizerem para você, ó, o Ministério Público pediu fixação de teses para defender pessoas idosas na contratação de crédito. Isso é do dia 14 de fevereiro. Não faz nem um mês. E ele pede que, então, é IRDR, ele pede que sejam fixadas, ó. O objetivo da iniciativa perante o TJ de São Paulo é fixar uma tese jurídica estabelecendo que, quando a inexistência da contratação for afirmada pelo consumidor pessoa idosa, cabe à instituição financeira o ônus de provar o aperfeiçoamento do contrato de cartão de crédito consignado que tem observado informações claras, precisas, inteligíveis, com valor do crédito, taxa de juro, pagamento mínimo, não atendido esse ônus com mas ele assinou o contrato de cartão de crédito. Não basta. O MP diz que não basta a mera assinatura, porque não atende o dever de informação e transparência. Mas disponibilizei o valor na conta dele. Não basta. Então o Ministério Público entende que o simples fato dele assinar o contrato de cartão de crédito ou simplesmente disponibilizar o valor em conta não atende o dever de informação e transparência. Então, em RDR, o Ministério Público está pedindo que o que o TJ de São Paulo formule, na verdade, parâmetros para esse empréstimo consignado sob pena de dano moral. É isso que ele pede? Dano moral, sim. Dano moral. O Ministério Público depende de que o dano moral fica caracterizado quando o desconto indevido dos proventos vem por conta do cartão de crédito, você entendeu? E não há demonstração de que ele teve a devida informação. 21. Isso aqui é uma infelicidade para nós. STF valida uma MP que permite capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. É aquilo de juros sobre juros. Infelizmente, isso aconteceu. O plenário do Supremo, por maioria, validou um trecho de uma medida provisória que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Não lembra sobre isso, infelizmente. Isso aqui foi no julgamento de 23/16. Talvez não caia, mas se perguntar como é que funciona o juro sobre juro, então o STF admite. O 22 é uma divergência, porque é assim, deixa eu explicar para você, porque ela não está resolvida. É assim. Quando você tem uma sentença coletiva individual homogênea, o que o juiz faz? O que o promotor faz? Ele pede assim: requer a condenação do réu na obrigação de indenizar os danos causados. Então, veja, quando você faz o pedido individual homogêneo, você não indica quem são os lesados, não indica. E você não indica valores. Por isso é que tem que ter liquidação. Aí, acho que foi um desembargador, o ministro, não importa, o ministro relator, ele entendeu o seguinte, esse item 1 aqui, ó. Nas ações coletivas, representativas e o mandado de segurança coletivos, se o exequente se encontrar numa situação que está estabelecida genericamente na sentença, a execução individual do título pode ocorrer sem prévia liquidação do julgado, se for possível apurar o crédito por simples cálculos aritméticos. Só que aí houve uma divergência, que é o item 2. Tá vendo?
nas ações coletivas substitutivas típicas, o cumprimento individual de sentença coletiva tem que ter liquidação. Eu acho que tem que ser assim. Tem que fazer a liquidação. É isso que eles estão discutindo. Só que eu só estou aqui colocando para que você se lembre. Porque, veja, gente, quando você. Olha bem, quando você pede, quando você faz o pedido individual homogêneo, você pede que as pessoas que sejam vítimas sejam indenizadas. Só que você não aponta as vítimas nem os valores. Então, quando essas pessoas vão fazer a execução individual de uma sentença coletiva, elas têm que fazer o quê? Ué, liquidação e execução. Essa é a discussão. Eu não vejo como pode ser diferente. Por quê? Porque não tem situações iguais. Mas eles vão discutir isso aqui num repetitivo. Isso aqui não vai cair para você. Mas como é uma coisa que estava ali, nós recebemos, eu pus aqui para você. Bem, agora vamos na sequência, ó. 23, ó. Ah, sim, cuidado, anote aí, ó. STJ entendeu de maneira definitiva que, ó, rancho de pesca em APP não é possível. Por quê? Porque eles querem enquadrar, porque você sabe que existem algumas atividades que são possíveis em APP. Por exemplo, atividade turística. Só que o STJ fala, isso não é atividade turística, porque ali é uma casa de veraneio de lazer privado. Então eles disseram exatamente isso. A jurisprudência repudia a inclusão nas exceções do artigo 61A do Código Florestal, casas de veraneio, rancho de pesca. Por quê? Porque, na verdade, não estão dentro da exceção que a lei traz. Isso aqui não não configura atividade turística, porque você lembra que, pelo artigo 61A, atividade turística pode continuar em APP. Isso aqui não pode continuar em APP, porque o STJ entende que casa de veraneio e esses pés que paguem, ou aqui, como você está vendo, que são rancho de pesca, isso é lazer. Isso aqui não é nada nada, como diz o artigo 61A, que é uma atividade agro-silvio-pastoril, é uma atividade turística. Outra coisa aqui que o STJ decidiu em meio ambiente, ó, estão discutindo aqui, não, quem pode fiscalizar é só quem deu o licenciamento. Não. Olha o que o STJ diz. O licenciamento tem competência. Tem hora que é a União, tem hora que é o Estado, tem hora que é o município. Todavia, a competência para licenciar não se confunde com fiscalizar. Então é assim, não importa quem deu a licença. Pode ser o Estado, União, Distrito Federal, município. Agora, fiscalizar todos podem. Lembra disso. Está lá na lei. Ó, ele colocou aqui, Lei 140/2011. Então, a Lei 140/2011 diz: quem deu a licença ambiental tem o dever de fiscalizar. Os outros que não deram podem fiscalizar. Então, todos podem fiscalizar. Quem deu a licença por dever, os outros por poder-dever, que é o poder-dever de polícia. Então, licenciar tem um ente federado que é específico. Fiscalizar não. E eles queriam aqui invalidar a fiscalização da União. Não importa. Pode ter sido uma licença municipal, estadual. A União fiscaliza, autua e boa. Continuando aqui, ó. 25. Se a operadora do plano de saúde se omite em indicar prestador da rede credenciada apto a realizar o atendimento beneficiário, este beneficiário faz jus ao reembolso integral das despesas assumidas com tratamento de saúde
que o médico prescreveu e que o plano de saúde não atendeu. Lembra disso? Tem uma jurisprudência recente reafirmando isso. Outra coisa importante, ó, repactuação de dívidas, julgado de dezembro de 2024. A controvérsia dos autos resume-se em definir se as sanções previstas no artigo 104A, parágrafo 2º, receber por último e tal, incidem na hipótese do não comparecimento injustificado do credor àquela audiência de conciliação. Tem sempre uma primeira audiência de conciliação na fase pré-processual do processo de repactuação de dívidas. E o STJ diz que sim. O STJ fala tem duas fases, a consensual e a contenciosa. Aí ele pôs, o comparecimento à audiência de conciliação, a primeira, é um dever anexo. E o descumprimento exige enseja as seguintes sanções: suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos de mora, sujeição compulsória daquele que não compareceu à primeira audiência ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, e pagamento ao final. Os outros recebem primeiro. 27. Olha esse caso aqui que é muito interessante. Presta bem atenção. Você sabe que a reparação do dano ambiental, a reparação do dano é imprescritível. E às vezes a gente faz um TAC. Então presta atenção. A gente faz um TAC com obrigação de fazer reparação do dano ambiental. E a gente coloca astrente. Então, aí eles estão discutindo que em 5 anos prescreve. E o TJ de São Paulo decide, e o STJ confirma o seguinte: obrigação de fazer, que é reparar dano ambiental em TAC, não prescreve nunca. Por quê? Porque o dano ambiental é imprescritível. É o que ele pôs aqui. Ó, se é obrigação de fazer e não fazer, não há que se falar em prescrição. Pois é imprescritível as ações que têm por objeto reparar dano ambiental. Tampouco em nulidade de decisão geradora de multa aplicada. Por quê? Porque foi intimado e ele permaneceu inerte. Agora, uma coisa que eu tenho visto acontecer é o seguinte: o colega, ele coloca outra, olha bem, ele coloca assim, ele pega um TAC e ele põe obrigação de reparar o dano ambiental. E ele põe outra obrigação que não é de reparação de dano. A hora que ele vai executar o TAC, a reparação do dano ambiental eles consideram imprescritível. Outras obrigações que não têm a ver com a reparação do dano ambiental, deu 5 anos, eles dizem que tem prescrição. Então, atenção, hein? Você pegou um TAC, obrigação de reparar dano, não prescreve. Outra obrigação que não envolve reparação de dano ambiental, prescreve. Atenção, hein? Olha aqui, ó. Agora, vamos aqui. Gente, quando o município ele não observa, não cumpre o poder dever que ele tem de fiscalizar, então vai lá alguém e tira a vegetação e constrói, por exemplo, uma residência num local onde não podia. Ele tem responsabilidade pelo dano ambiental? Sim, em tese tem. Por quê? Porque ele tinha que fiscalizar. Agora, o TJ de São Paulo ele tem dito o seguinte: é preciso provar no fato concreto que houve omissão estatal. Porque ele fala que tem que ter nexo causal. Não pode ser um nexo causal genérico. Cuidado.
eu sempre tenho falado para os nossos promotores e promotoras o seguinte: não basta você falar assim, ah, o sujeito fez tal coisa, o município é responsável. Por quê? Porque senão você está falando que ele é como é que eu vou dizer? Seria o fiscal universal do meio ambiente. Então, é interessante você lembrar o seguinte: tudo exige nexo causal. Então, quando você vai responsabilizar um município, você é interessante você indicar que teve, por exemplo, um boletim lavrado, um boletim BO lavrado pela Polícia Florestal, que teve um ofício encaminhado à prefeitura, para dizer o seguinte, ou uma autuação, ou um laudo que a prefeitura fez para dizer, ó, ela tinha conhecimento e deixou com que fosse construída a casa, deixou que o loteamento fosse implantado. E eu acho até, ó, Luiz Antônio, eu sempre defendo assim, que em loteamento não tem como a prefeitura não saber. Por quê? Porque o loteamento não nasce em um dia. E está ali sendo vendidos lotes. E ela não tem obrigação de fiscalizar o município. Então, mas às vezes eu tenho alguma situação que o sujeito. Já peguei caso assim: uma casa e o sujeito fez uma construção dentro do terreno dele. E aí o colega pôs o município, dizendo que o município não fiscalizou. Aí o TJ falou o seguinte: mas pera um pouquinho, mas ele fez um puxadinho dentro da casa, lá no quintal. E a prefeitura não entra em todas as casas. Então, assim, tem coisas que são a primo oculi, a olhos vistos. Um loteamento, uma casa construída numa rua de movimento. Aí você pode dizer o seguinte: presume-se a ciência pelo município. Por quê? Por causa da exposição. Agora, tem situações que são assim camufladas que você tem então que mostrar, ó, a prefeitura teve conhecimento. É isso que o TJ está falando aqui. Ah, sim. Aqui também concordo com isso. E esse 29, pessoal, é o seguinte: quando você tem uma sentença coletiva individual homogênea, cada indivíduo tem que fazer o seu cumprimento pessoal. E ele tem que fazer liquidação. Por isso que eu falo para você, eu concordo com isso aqui. É uma decisão de novembro de 2024. Então aqui o STJ ele decidiu o seguinte, ó, o cumprimento individual de sentença é o momento que o credor ingressa e ele vai especificar o dano que ele sofreu e o valor do dano. Entendeu? Então, nessa fase, ele que é o credor e o devedor, que é o réu que está sendo executado, eles então vão estabelecer um contraditório em relação àquele fato, àquele exequente. Por isso ele fala, não é possível que alguém utilize aquela liquidação que alguém fez para beneficiá-lo. Por quê? Porque são credores distintos. Em outras palavras, você não pode pegar a liquidação que um faz e usar para os outros, com efeito erga omnes. As liquidações são sempre individuais. O fato é o mesmo, mas as liquidações são individuais. Agora, esse 30 aqui, achei muito interessante. Ó. O Código de Defesa do Consumidor se aplica a empreendimentos habitacionais de sociedades cooperativas. Hein? É a súmula 602. Então, de acordo com a teoria menor, incide desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor no caso de
empreendimento habitacional, em cada sociedade cooperativa. Então, olha bem que isso aqui é ministro Nancy Andrigão. Eu sei que é antigo, só que ninguém percebeu isso aqui e numa discussão de um caso nosso nós trouxemos isso recentemente. Então você sabe que a teoria menor da desconsideração se aplica no ambiental e no consumidor. A questão é, mas se aplica também para a sociedade cooperativa? Sim. Teoria menor. Continuando e caminhando para o final. Ó, a segunda sessão desta Corte Superior, no julgamento do Respital, tema 1034, aí é saúde. Ativos e inativos, ó, ativos e inativos têm que ser inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui para todo o universo de beneficiários igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária, se for contratado para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota à parte, com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportado pelo empregador. Então, é a questão do inativo ser mantido no plano de saúde. Sim, pode ser, e ele vai fazer o pagamento, lá, o que inclui, ele vai fazer o pagamento, o custeio integral. 32. Isso aqui, para mim, é muito triste. Eu vou explicar por quê. Na Lei de Ação Civil Pública, fala que as astrentes elas só vão poder ser exigidas ao final, se procedente o pedido. Isso é um inferno, é? É o artigo 12, parágrafo 2º. Por quê? Porque é o seguinte, você entra com uma ação civil pública e pede uma tutela provisória. Tá. O juiz impõe multa. Tá. O cara não cumpre. Tá. Você não pode executar provisoriamente? Não. Se você não pode executar provisoriamente, o cara não cumpre. E você quer que ele cumpra a tutela provisória. Aí veio o CPC, por isso que eu falo que aqui tem uma discussão. Veio o CPC e ele disse o seguinte: eu fiquei super feliz, eu ainda quero discutir isso aqui. O CPC veio e ele pôs assim no artigo 37. Aí o CPC veio e ele diz o seguinte: bonita. Vem o CPC. O artigo que está isso aqui. Ah, é no 573. Aí veio o CPC atual e ele falou. Ah, 537, ó. Aí veio o CPC atual e ele falou assim, ó. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositado em juízo. Quer dizer, você faz o cumprimento provisório, mas deposita em juízo e só levanta o valor após o trânsito em julgado. Tudo bem, eu não quero levantar porque vai para o fundo. Eu quero apenas tirar dele. Porque como eu vou fazer o cumprimento provisório dessa multa que foi fixada, ele acaba cumprindo a obrigação. Então eu estava feliz com isso. Mas veio esse julgado aí do STJ, que você está vendo, e ele diz que não. É bem recente isso aqui.
Tá vendo aí? Embargo e divergência. Ele fala, não houve modificação desse entendimento no novo Código de Processo Civil. E ele cita o 515.1. Vamos lá no 515.1. Ele fala que só podemos continuar. Vamos ver, 515.1 fala, são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer, de entregar a coisa. Eu ainda discutiria dizendo o seguinte: para a lei de ação civil pública é interessante o 537. Por quê? Porque ele força o devedor a cumprir a obrigação de fazer. Ainda que o dinheiro não venha para você, e não é preciso, mas eu tiro dele e deixo numa conta até o trânsito em julgado favorável. Defenda isso, acho melhor. Agora, caminhando para o fim mesmo, né, pessoal? Aqui tem tanta coisa. 33, ó. Ah, já coloquei isso para você. Prova produzida no inquérito civil público tem valor relativo. Desculpa, eu não sabia que eu tinha posto lá na frente. 33, 34 é mera repetição. O 35. Ah, sim, cuidado, pessoal. O 35 ele fala algo que você não pode errar. Porque o 35 ele diz assim: dano ambiental não prescreve, mas dano individual prescreve. É o dano reflexo. Só que aplica-se a teoria da accionata. O que significa isso? Teoria da accionata significa a prescrição do dano individual só vai correr a partir do momento em que a vítima tiver ciência do dano, estou com câncer, e do nexo causal com o dano ambiental, ou seja, que foi reflexo do dano ambiental. É isso que eu queria falar para você. Desejo imensamente uma prova maravilhosa para você. Tá bom? Abraço.